Olá, meus queridos alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e hoje nós vamos dar continuidade à aula, que nós começamos sobre carga elétrica. Hoje nós vamos falar sobre os processos de eletrização, tudo bem? A seguir eu vou mostrar para vocês os slide um pouquinho interativo, para ajudá-los a compreender melhor esse assunto, ok? Muito bem, então vamos lá. Gente, então nós vamos hoje estudar sobre os processos de eletrização, ok? E finalizaremos explicando como é que funcionam os raios, como vocês conseguem ver na foto a seguir, ok? Então vamos lá, galera. O que nós já falamos, tá? Um pouquinho na semana passada. Nós falamos sobre carga elétrica, ok? Os prótons, os nêutrons, os elétrons. Aí ao lado esquerdo vocês conseguem ver um raio, atingindo um para-raio. Vários raios, na verdade, atingindo para-raio. E à direita, uma criança com cabelo arrepiado devido a ser eletrizada por um gerador de Wheatstone, que faz com que os cabelos dele fiquem arrepiados. Então vamos lá. Primeiro, vamos voltar à estrutura atômica. Como eu falei na aula passada, os elétrons eles ficam orbitando em torno do núcleo, E o núcleo é constituído por prótons e por nêutrons. Lembrando que o próton tem carga positiva, conseguem ver o sinalzinho aí em cima do P, e os nêutrons, o próprio nome já diz, eles são nêutrons, não possuem cargas. Os elétrons, na sua eletrosfera, ficam fazendo órbita elíptica em torno do núcleo, eles possuem cargas negativas. Bem, propriedade física dos prótons e dos elétrons. Eles são os corpos nos átomos portadores de cargas elétricas. Os nêutrons, eles já falam, eles são nêutrons. Quanto que vale a carga de um próton ou de um elétron? É o valor mostrado aqui, gente. O valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga de ou um próton ou de um elétron. Lembrando que a do próton é positiva, a do elétron é negativa. A carga elementar e quantidade de carga elétrica, nós vimos o seguinte, na aula passada, que a carga elétrica de um corpo eletrizado é dado pelo número de cargas em excesso vezes o valor da carga elementar, ok? Então, Q é a quantidade de carga elétrica, E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, e o N é o número de prótons ou elétrons em excesso. Bem, vamos lá. Nesse slide, eu estou mostrando para vocês de forma interativa como é que funciona o próton e os elétrons aí. O próton no núcleo com o nêutron, O que está representado de amarelo é os nêutrons, de azul os prótons e em vermelho os elétrons. O curioso é o seguinte, os prótons e os nêutrons, eles são constituídos, formados pelas mesmas coisas, só que em quantidades diferentes. Um próton, ele é formado por 2 quarks ups e um quark down. O quark down, ele tem 1/3 da carga elementar. E o quark up, ele tem 2/3 da carga elementar. O detalhe é o seguinte, o quark down, ele tem o valor negativo. Enquanto o quark up tem esse valor, só que positivo. Aí veja só como é que fica então. Os prótons, o próton, na verdade, ele é 2 quarks ups somados com quark down. Só que o quark down, ele tem a carga negativa. Isso vai dar exatamente o valor da carga elementar. 1/3 da carga elementar. Ok? O nêutron também é formado por quark ups e downs. Só que o nêutron tem um detalhezinho. O nêutron, ele tem um quark down, ou um quark up e 2 downs. O que faz com que no final das contas ele fique neutro. Ok? Então coloca na cabecinha de vocês. Nêutron e próton são formados da mesma coisa, só que com quantidades diferentes.
o próton 2 quarks ups e 1 down, o nêutron 2 down e 1 up. Ok? Vamos lá. Quando que um corpo é denominado neutro e quando que um corpo é denominado eletrizado? A resposta é bem simples, gente. Os objetos, né, os materiais, são formados por átomos. Tudo na natureza é formado por átomos. E esses átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. O detalhe é o seguinte: um objeto é chamado de neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. E ele é denominado eletrizado quando há um desequilíbrio. O que vem a ser um desequilíbrio? O número de prótons ele é diferente do número de elétrons. Corpos carregados negativamente é porque o número de elétrons que há nele é maior do que o número de prótons. E corpos carregados positivamente é porque o número de prótons que há nele é maior do que o número de elétrons que há nele. Olha só, um corpo ele é denominado eletricamente neutro quando há o equilíbrio. Veja na figura aí, eu tenho 4 prótons e 4 elétrons, então há o equilíbrio, então ele é neutro, ok? Na figura de baixo já há um desequilíbrio, há 4 prótons e 2 elétrons, então como há mais prótons do que elétrons, esse corpo vai ser considerado eletrizado positivamente. E o exemplo de baixo, há 4 elétrons e 2 prótons, então esse corpo ele vai ser eletrizado negativamente. Veja só, o princípio fundamental da eletrostática. Qual que é o princípio fundamental, a base dessa matéria, gente? É o seguinte: corpos de cargas com o mesmo sinal, corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, eles se repelem. Quando você tenta aproximar um do outro, eles se empurram mutuamente no sentido oposto. Em contrapartida, corpos eletrizados com sinais diferentes, eles vão se atrair por uma força que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, que é denominada força elétrica. Bem, na natureza, gente, no nosso dia a dia, nós temos vários corpos diferentes. Nós temos madeira, pedra, chave, tampa de caneta, moeda, papel metalizado, madeira, clipes, borracha, lâmpadas. Nós temos o seguinte, que nós temos os chamados bons condutores e maus condutores. Nos livros um pouquinho mais antigos, eles chamam simplesmente de condutores e isolantes. Eu quero que coloque na cabeça de vocês que o isolante também pode ser um condutor, desde que a voltagem que ele esteja ligado seja muito alta. Ok? Desde que você consiga romper a chamada rigidez dielétrica dele, sujeitá-lo a um DDP suficiente para fazer que um isolante se torne um condutor. No nosso dia a dia, o que acontece? A borracha a gente chama de isolante, a madeira, né, a tampa de caneta. No entanto, a moeda, a chave, né, esse papelzinho metalizado, ele pode ser um condutor. O que é o condutor e um isolante, basicamente falando? Como é que a gente denomina condutor e isolante? Bem, um condutor é quando há muitos elétrons, um ou mais elétrons, tão longe do núcleo do átomo, que fique muito fácil dele se desprender, dele ser ionizado, dele ser arrancado desse átomo. Então ele não está firmemente preso ao núcleo. Esses elétrons, eles são denominados elétrons livres. Isso acontece nos metais. Os metais, há muitos elétrons livres. Por isso que os metais, eles são bons condutores. Ok? Corpos como borracha, vidro, plástico, eles, os elétrons dos átomos deles estão muito presos ao núcleo. Tão presos ao núcleo que é muito difícil de você arrancá-los. Como normalmente nas voltagens que nós temos no dia a dia, 110 volts, 220 volts, ela é pequena, esses materiais eles são denominados isolantes. Veja só, como que eu torno um corpo neutro eletrizado? Como que eu faço um corpo que está neutro passar a ser eletrizado? Esse é o grande tema da aula de hoje. E nós veremos que é possível isso em 3 processos. Primeiro processo é a chamada de... um corpo quando ele está neutro, ele vai ficar eletrizado. Né? Há 3 processos para que isso aconteça. Eletrização por atrito, por contato e por indução. Então, uma dessas 3 formas eu vou fazer com que o corpo ou receba elétrons ou perca
elétrons, ok? Primeiro que nós vamos estudar aqui será o atrito, eletrização por atrito. Veja só, gente, um corpo eletrizado por atrito é fácil. Eu tenho dois materiais, claro que tem que ser materiais diferentes. Eu não posso pegar o mesmo material e esfregar que ele não vai ficar eletrizado. Eu tenho que pegar materiais diferentes. Há materiais que têm facilidades em ganhar elétrons e há materiais que há facilidade em perder elétron. Se eu combinar isso, pegar um material que tem facilidade em dar elétrons, outro que tem receber e esfregar um no outro literalmente, você fará com que esse material ele fique eletrizado. O exemplo aí que eu estou colocando para vocês é o vidro e a lã. O vidro está neutro, a lã também está neutra. Eu esfrego o vidro na lã, ou a lã no vidro, né? O que acontece? O vidro vai perder elétrons para a lã ganhou elétrons. Como a lã ganhou elétrons, ela vai ficar negativa. Como o vidro que estava neutro perdeu elétrons, ele fica positivo. Ou seja, ambos estavam neutros, após o atrito, eles ficaram eletrizados. Gente, o carro ele está muito bem isolado do solo pelos pneus, porque são feitos de borracha. Quando ele está em movimento, o ar está muito seco, mais ou menos em agosto e setembro, o ar ao passar pelo carro faz com que o carro fique eletrizado. E quando você vai abrir na maçaneta do carro, você pode tomar um choque. Ok? É eletrização por atrito. Por isso que os caminhões de combustível, que transportam combustível, tem sempre uma corrente pendurada nele, encostando no chão. Porque essa corrente metálica encostada no chão funciona como fio terra e evita com que esses caminhões que carregam combustíveis altamente inflamáveis provoque alguma centelha, podendo até gerar incêndios, ok? Veja só, outro processo de eletrização que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Mostrei aqui o processo de eletrização por contato, é quando eu pego materiais diferentes e esfrego um ao outro, ok? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a série triboelétrica, que é a tendência, na verdade eu vou mostrar agora, fica melhor aqui, ó. É a tendência em que o corpo tem de ganhar ou perder elétrons. Veja só, vou colocar aqui, ó, série triboelétrica. Todo mundo pode pesquisar isso na internet, ó. Série triboelétrica. O que é a série triboelétrica? Gente, nada mais é do que uma tabela, que faz o que, gente, essa tabelinha? Ela mostra pra gente quais corpos têm tendências em ficar positivo, quais corpos têm tendências em ficar negativo. Veja só. Aqui, ó. Na parte de cima dessa tabela, ó, pele humana, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, que é o nylon, lã, chumbo. Esses corpos têm tendências em ficar positivos, ok? Em perder elétrons. A pele humana tem uma grande tendência. Essa série ela é feita o seguinte: quanto mais em cima o objeto tiver na tabela, é porque maior tendência ele tem em perder elétrons. E quanto mais embaixo ele tiver, no caso aqui madeira, âmbar, borracha, níquel, ele tem em perder elétrons. Por isso, essa tabela é tão importante, chamada série triboelétrica. É uma tabela feita experimentalmente que serve justamente aqui, ó, que ela está melhor apresentada. Que serve justamente para mostrar. Se eu pegar o couro e esfregar no filme PVC, já posso afirmar, o couro vai ficar positivo, o filme PVC vai ficar negativo. Porque o couro tem uma tendência em ficar positivo, o filme PVC tem uma tendência em ficar negativo. O Teflon nessa tabela aí é o que tem a maior tendência em receber elétrons, ok? E a pele humana seca é a que tem a maior tendência em doar elétrons, em perder elétrons, ok? Vamos voltar para os nossos slides aqui. Veja só. Então já mostrei para vocês a série triboelétrica. Vamos falar sobre outro processo de eletrização. Esse outro processo de eletrização é a eletrização por contato. É quando você pega um corpo que já está eletrizado e encosta em um corpo que está neutro. Vamos ver o que acontece aí, ó. Gente, vou pegar o corpo A, ele já está eletrizado negativamente e o corpo B está neutro. O que quer dizer o corpo B neutro? Que o número de prótons e elétrons nele é igual, ok? Então o que acontece? Quando eu encosto, gente,
Quando eu encosto o corpo B no A, tá? Quando eu encosto o corpo B no A, o que vai acontecer na prática? Considerando os dois bons condutores, tá? E idênticos, mesmo tamanho, tá? O que vai acontecer então? O corpo A vai perder elétrons para o corpo B. Eles vão atingir o que nós chamamos de equilíbrio eletrostático. Quando eu separá-los novamente, o que vai acontecer, gente? O corpo B vai ficar eletrizado com carga de mesmo sinal que o A e mesma quantidade. Reparem, o A tinha 6 elétrons. Quando eu encostei com B, ele dividiu esses 6 com B. Então, o A ficou com 3, o B ficou com 3. Ok? O B estava neutro, ele passou a ser eletrizado devido ao contato com o corpo A. Esse é a forma de eletrização denominada por contato. Professor, e quando o corpo é positivo? Quando o corpo é positivo, olha o que vai acontecer, gente. O B está neutro. O que isso quer dizer o B neutro? Quer dizer que o número de prótons no B é igual ao número de elétrons. Tudo bem. Quando eu encosto o B no A, gente, olha só o que vai acontecer. Quando eu encosto o B no A, o que vai acontecer, gente? Elétrons do B vai se casar com prótons no A lá, ó. Veja só. Até que eles fiquem com carga de mesmo sinal. Reparem, no A sobrou 3 positivos, no B também sobrou 3 positivos, até com que eles atinjam o chamado equilíbrio eletrostático. Ok? Isso vai fazer com que o B estava neutro, passe a ser eletrizado. É claro, gente, que o A ele vai ficar menos positivo do que ele estava. Por quê? Porque o A recebeu elétrons do B. Então, o B perdeu elétrons enquanto o A ganhou elétrons. Lembrando, prótons nunca se transporta de um lugar para outro. Prótons nunca se transporta de um lugar para outro. Quem sempre se transporta de um lugar para outro são os elétrons. Então, o corpo ou perde elétrons ou ele ganha elétrons. Ok? Veja só. E por último, gente, o processo de eletrização por indução. O que é um processo de eletrização por indução? É um processo, gente, que você vai fazer com que um corpo fique eletrizado sem haver contato físico, sem ele ser atritado e nem ser encostado. Você vai induzir isso. Para você induzir isso, você vai precisar de um fio terra. Veja só. Eu tenho aqui a bolinha aqui, ó, neutra. Repare, ele tem 4 prótons e 4 elétrons. E eu vou aproximar dele uma barra já carregada negativamente. Ao fazer isso, eu aproximei, gente, eu não encostei. Reparem que os elétrons da bolinha aí, ó, eles foram repelidos, eles se afastaram, porque os elétrons conseguem se mover, os prótons não. Então eu fiz com que a parte esquerda ficasse positiva e a parte direita negativa. Aí o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou fazer um fio terra. O que é um fio terra? Vamos entender isso melhor. Vamos lá. Olha só aqui. Vai ficar certinho agora. Eu peguei essas duas esferas. Elas estavam neutras. Ok? Eu aproximei um bastão negativo dela. As duas estavam neutras. O que o negativo faz com o negativo? Repele. Então os elétrons foram lá para outra esfera. O que aconteceu com a esfera do meio? Ela ficou positiva. Quando eu separar as duas aqui, ó, o que vai acontecer com elas? Elas vão ficar eletrizadas. Olha lá. Eu não encostei o bastão nelas, mas o bastão fez com que uma ficasse positiva e a outra ficasse negativa. Esse é um processo denominado eletrização por indução. Ok? Vou mostrar aqui agora indução por aterramento. Como é que funciona a indução por aterramento? Eu pego um corpo neutro, aproximo outro corpo carregado. No caso aí a barrinha verde está carregada, eletrizada positivamente. E a bolinha está neutra. Reparem, 5 elétrons e 5 prótons. Quando eu aproximo uma barra positiva, ela atrai os elétrons. Ó, os elétrons vêm todo para cá. O que vai acontecer com o outro lado dela? Ó? Reparem aqui, gente. Ela vai ficar, ó. Esse lado ficou negativo, esse ficou positivo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um fio terra. Ou uma pessoa encosta, ou você liga um fio na terra mesmo.
aterrando. O que vai acontecer, galera? Ao encostar na parte positiva, como essa parte está positiva, o que encostar nela vai mandar elétrons. O que vai acontecer então no final do processo? Como essa esfera recebeu elétrons, o que você faz? Você desfaz o aterramento, aqui, ó, e afasta a barra que está induzindo. Você vai fazer então com que o objeto que estava neutro fique eletrizado, sem o contato da barra, apenas por indução. Ok? Gente, no caso aqui, só mostrar como é que representa o fio terra aí para vocês, tá? O lado que está positivo, você coloca um aterramento, a terra vai mandar elétrons e vai fazer com que esse corpo fique uma resultante aí negativa, ok? Esses são os processos de eletrizzação. Ah, professor, e se eu encostar no lado que tem muitos elétrons? Então esse corpo vai perder elétrons, ele vai mandar para a Terra. Porque a Terra, ela sempre tende a manter os corpos neutros. Ou ela dá elétrons, ou ela tira elétrons para manter o corpo neutro. Ok? Veja só os raios, as nuvens. Gente, as nuvens são gotículas de água que se cristalizam. Devido ao local em que elas ficam, em baixa temperatura, elas viram cristais, elas congelam. E esse atrito, devido ao movimento, a movimentos de convecção, o que acontece, galera? A parte de cima da nuvem, ela tende a ficar positiva, enquanto a parte inferior da nuvem, ela tende a ficar negativa. Embora a nuvem esteja eletrizada, né? Ela esteja neutra, acontece isso. E o que vai acontecer, galera? Se ficar um acúmulo muito grande de cargas na base da nuvem, o ar que é mau condutor passa a ser um bom condutor. E quando isso acontece, é porque a rigidez dielétrica do ar foi rompida. Ou seja, eu consegui uma voltagem suficiente para fazer com que o ar que é mau condutor passe a ser um bom condutor. E resulta no que nós chamamos de raio. Ok? Então, por exemplo, ó, uma nuvem carregada, gente. Uma nuvem eletrizada. Ela faz o que, galera? Ela faz uma ligação. O ar faz uma ligação com a Terra, como se fosse um fio, para fazer com que essa nuvem fique neutra. Então há uma descarga elétrica muito grande, né? Objetos pontudos tendem a atrair raios, né? Como árvores, né? Que é muito pontudo, guarda-chuvas. Vocês podem observar que os para-raios dos prédios, eles são 3 pontas, 3 lanças, porque objetos pontudos tendem a atrair raios, ok? Veja só. Aí está mostrando o processo do raio, né? O raio acontecendo, faz literalmente uma ligação, né? Há essa troca de elétrons da nuvem para o solo, do solo para a nuvem, ok? Gente, era o que eu tinha para vocês, ok? Os processos de eletrização. Quero agradecer aí a atenção de vocês e muito obrigado.